oportunidade de estar aqui, ó, para mim é uma honra, né, estar participando, contribuindo com a palavra essa noite desse projeto tão lindo, que é o projeto Dorcas Brasil. Eu dei uma estudada sobre ele ali nas redes sociais, eu achei muito lindo o trabalho de vocês. E eu me chamo então Natiane Lubenoff, sou autora do livro Para Sempre Deus e Eu, mentoro também, dou mentoria para mulheres dos meus grupos Gerando Promessas e Gerando Princesas. Sou palestrante e pregadora da Palavra do Senhor. E hoje eu vim aqui então para nós conversarmos, né, e falarmos um pouco sobre um tema muito importante nos dias de hoje, que é gerando promessas. E nós vamos trabalhar então com alguns tópicos sobre o processo, né, de espera, sobre o aborto ministerial, o aborto da promessa, sobre alguns outros tópicos como a disciplina emocional e o amadurecimento espiritual. E antes de eu começar, então, essa palestra, a introdução dela e os tópicos dela, esta manhã, eu estava meditando e estudando mais a fundo sobre o que eu iria trazer hoje, qual que seria o exemplo, porque eu trabalho com esse tema estou trabalhando nesse tema durante este ano, né? E cada palestra, cada reunião e cada pregação que eu faço, cada mês tem um gerando promessas em alguma coisa, em alguma área, ou gerando promessas na vida de algum personagem da Bíblia. E eu meditando nesta manhã, a primeira pergunta que o Senhor me fez esta manhã e me levou a refletir, e antes de eu começar, eu quero que vocês reflitam sobre isso, a gente conhece a história de Jesus e como a promessa se cumpriu na vida dele, na vida a promessa se cumpriu da salvação. E eu me levei a pensar e meditar que os fariseus na época eles conheciam a palavra e eles conheciam como guardiões da lei, eles não só conheciam as leis do Pentateuco, como eles também tinham que conhecer todas as profecias ditas pelos profetas, desde Isaías até Zacarias, todas as profecias eles teriam que conhecer, justamente para que eles pudessem reconhecer o Cristo, para que não abrisse porta para falso Cristo. Só que quando Jesus chegou, quando a promessa de Jesus estava sendo cumprida, foi difícil deles crerem. Foi tão difícil de eles acreditarem que realmente a promessa estava sendo cumprida. E o que o Espírito Santo falou comigo esta manhã? É muito fácil nós conhecermos as Escrituras, conhecermos a palavra. E também é fácil, a gente sabe quando um profeta ou quando Deus usa alguém para entregar uma promessa sobre a nossa vida. E nós sabemos que Deus faz, mas quando ela está acontecendo na nossa vida, como é difícil nós crermos. Como é difícil nós acreditarmos. E eu quero que você reflita se talvez a promessa da tua vida já tenha chegado e você está aí relutando para crer nela, está relutando para viver ela. E gerar uma promessa é isso. E para essa noite eu quero fazer uma comparação com gerando promessas na vida de Maria, o quanto foi difícil esse processo, porque a gente vê ali a promessa só quando o anjo vem e dá notícia e aquela coisa. Mas Maria, ela passou a gerar a promessa não só no ventre, quando Jesus nasceu, acabou, não. A promessa dela acabou, terminou de ser concretizada na cruz. E para isso ela passou por vários processos. Ela passou por todos esses tópicos que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ela passou pelo processo da espera, ela passou pelo amadurecimento espiritual, ela passou pelo processo de segurar a promessa e não abortar, e ela passou pela disciplina emocional durante todo este tempo. Então, quando o anjo chega e anuncia, não é de fato ali que ela vai gerar. Mas a promessa de Deus na vida de Maria já estava escrita desde há muito tempo. E ela foi revelada pelo profeta Isaías, que uma virgem
conceberia e daria à luz a um filho, e ele se chamaria Emanuel. E antes de eu começar, então, eu vou ler um Salmos 139 como base de tudo aquilo que eu vou falar aqui essa noite. E se você quiser ficar com a sua Bíblia, porque eu gosto de meditar em vários textos da Bíblia, eu anotei várias citações que você pode estar marcando aí na sua casa para também seguir lendo e estudando, né? Salmo 139, 13, vai dizer assim, Salmo de número 139, no verso 3. Pois possuístes os meus rins, cobristes-me no útero da minha mãe. Ou seja, as nossas promessas do Senhor, elas não acontecem no momento em que a gente ganha a mensagem que a gente vai gerar. Não é no momento que a gente descobre que vai gerar, mas a promessa do Senhor, ela já é formada desde o dia que o Senhor te projetou. Ela já é gerada desde o dia em que ele formou o teu corpo, formou as tuas entranhas, formou ali a tua genética, as tuas digitais, o teu cabelo, desde que você estava sendo formado no útero, Deus já tinha uma promessa sendo gerada em você desde o útero. Então, isso que você tem que entender, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não é a obra do acaso. Você não foi um cumprimento do amor dos teus pais, ou você não foi um erro dos teus pais. Você foi alguém que o Senhor projetou, que o Senhor formou para carregar uma promessa. E toda a promessa está entrelaçada no plano que o Senhor tem nas nossas vidas, mas que interligam aí com o plano de salvação que ele tem para a humanidade. Então, toda promessa, ela está entrelaçada com o reino dos céus. Ela está entrelaçada com o propósito do céu. E essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, é que você foi projetada para viver essa promessa. Você foi criada para viver essa promessa. E vamos entrar então no primeiro tópico, o processo de espera. Como eu já falei aqui, antes mesmo de ser anunciada, Maria, ela já tinha essa promessa revelada ali pelo profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14 do livro de Isaías. E a história dela, ela não começou, então, no dia que ela recebeu o anjo. A promessa dela começou desde quando o Senhor formou ela e desde quando o Senhor tinha esse plano de salvação pela toda a humanidade. Para Jeremias, lembre-se de Jeremias? Deus vai falar que é uma outra confirmação, um outro texto bíblico que você pode confirmar. Quando o Senhor diz para Jeremias, eu te formei desde o ventre da tua mãe, e as nações eu já te dei como profeta. Ou seja, desde o ventre. É uma outra prova e confirmação bíblica de que Deus já tem um plano perfeito para nós. Mas Maria, ela vai passar por esse processo de espera. E esse processo de espera ela vai enfrentar de duas maneiras que eu acho perfeitas. Ela vai caminhar em duas formas que eu acho assim que é um ensinamento para a nossa vida e você precisa usar e aplicar. A primeira é quando o anjo anuncia então a gravidez dela. E quando ele anuncia a gestação, Maria, ela vai falar, mas como se dará isso? E quando ela fala como se dará isso, ela não fala de uma forma duvidosa, de duvidar da promessa do Senhor ou da capacidade que o Senhor tem. Não, mas ela vai falar de uma forma onde ela está buscando o que do Senhor? Um direcionamento. Quando nós estamos passando por esse processo de espera, nós precisamos entender que nós precisamos do direcionamento de Deus. A gente precisa conversar com Deus. A gente foi sempre ensinado desde pequena, eu sou desde pequena eu vou na igreja, eu me criei na igreja. Então a gente é ensinado a nunca questionar Deus.
Só que às vezes a gente pensa que esse questionar é só perguntar os porquês de Deus, ou que nada a gente questiona. Mas aqui Maria ela vai nos ensinar que esse questionar, de nenhuma forma, é duvidar dos planos e dos projetos de Deus, mas sim buscar de Deus uma direção, porque ela vai passar por um processo em que ela pode ser apedrejada, ela vai passar por um processo em que ela sem marido vai gerar, quem é que vai acreditar? Então é fácil, às vezes, a gente, porque a gente conhece a história. Só que naquela época, chegar e dizer, não, estou gerando filho e ele é fruto do Espírito Santo. As pessoas não são bem assim para acreditar. E eu até falei sobre isso na EBD que eu dei passada aqui na igreja, que eu também dou EBD, e falava sobre Maria. E daí eu disse, se eu chegasse hoje e dissesse para vocês que o que eu estou gerando é fruto do Espírito Santo, vocês acreditariam? É claro que não, por causa que é impossível. E naquela época mesmo a gente, eles não conheciam a história. A gente conhece a história. Então, naquela época, para eles acreditar num milagre desses, nesse sobrenatural, é muito difícil. Então, foi difícil para Maria. Então, o que que ela pede ao anjo? Um direcionamento. Então, nesse processo de espera, o que que nós temos que falar com o Senhor? Qual é o direcionamento que o Senhor tem nesse tempo de espera? Qual é o direcionamento? Por onde o Senhor quer que eu vá? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? O que que eu tenho que fazer? Porque quando a gente busca um direcionamento de Deus, a gente vai criar confiança. Nós vamos criar um alicerce em Deus. E o tempo de espera, gente, é confiar em Deus. Não tem outra forma, não tem outra opção, porque às vezes demora, às vezes é cansativo, às vezes a gente quer desistir. Várias vezes eu já quis desistir da promessa do Senhor na minha vida. Várias vezes eu disse, não, não vai dar certo. Por quê? Porque nós temos um olhar muito humano para as coisas. Nós temos um olhar apenas das circunstâncias terrenas. Aquilo que é terreno, aquilo que é daqui, a gente olha. A gente não consegue imaginar o sobrenatural. Então, o tempo de espera se torna cansativo, porque a gente olha as circunstâncias e parece que não está indo, parece que não está andando e parece que Deus não está trabalhando. Por isso que nós temos que buscar dele um direcionamento todos os dias. É acordar de manhã e dizer, Deus, o que que o Senhor quer que eu viva nesse dia? O que o Senhor tem que eu tenho que fazer nesse dia para alcançar a tua promessa? Para viver a tua promessa, para não atrasar a tua promessa na minha vida. Então, a primeira coisa que Maria nos ensina é buscar esse direcionamento. E a segunda coisa que ela vai nos ensinar é que no tempo de espera, nós temos que andar com pessoas que sejam alinhadas ao céu, que sejam alinhadas com Jesus. Isso eu sempre aconselho e eu aconselho algumas grávidas que nem tudo, nem tudo o que acontece dentro do nosso lar deve ser compartilhado com muitas pessoas, porque nem todo mundo celebra com a nossa vitória. Nem todo mundo vai sorrir como a gente espera que sorri. Às vezes tem pessoas que nos trazem um peso espiritual muito grande, que trazem palavras muito ofensivas, brincadeiras desnecessárias, que às vezes entram na nossa mente e descem para o nosso coração e acabam nos machucando. E principalmente nos primeiros inícios aí do teu chamado, da tua promessa sendo gerada. Assim que você descobre que você está gerando a sua promessa, não compartilha com ninguém que não, assim, ao vento. Não promova ao vento. Tem coisas que, por enquanto, tem que ficar no secreto até que Deus revele o plano perfeito, até que Deus revele a promessa dele na tua vida. Então, o que que Maria vai nos ensinar nesse tempo de espera? Ela vai esperar na casa de Isabel. E Isabel vai confirmar, através do ventre dela, que João vai saltar do ventre dela, que realmente o que ela está esperando é fruto de uma promessa do Senhor. Então, Maria ela vai buscar acolhimento em alguém
que vai ter uma estrutura espiritual que ela vai precisar. Então, não, às vezes a gente recebe, a gente fica tão empolgado com a notícia, nossa, eu tô gerando, que a gente já sai cantando aquele hino, o sabor de mel. Eu amo esse hino, mas às vezes a gente já sabe aquele que quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender, porque às vezes a gente recebe a promessa. E daí vem aquele sentimento assim, ó, não, agora quem me viu assim, naquele jeito, naquela situação que eu vivia antes, agora vai ver que eu tenho uma promessa. E é natural nós ficarmos felizes, mas a gente não precisa ir jogar ao vento nas redes sociais com indiretas. A gente não precisa de, assim, ó, recorrer a apoio humano, porque às vezes a gente quer cobrar daí das pessoas que nos ajudem a alcançar a promessa. E não é assim, porque quem é para andar conosco durante a promessa, o próprio Deus vai alinhar. O próprio Deus, ele se encarrega da promessa ser cumprida na nossa vida. Então a gente não precisa ficar cobrando de pessoas, a gente não precisa ficar contando os segredos que o céu revelou para você. Então essa é a segunda coisa que eu aprendo com Maria no tempo de espera, é saber guardar, é saber esperar em quem vai orar com você, em quem realmente vai apoiar você, em quem realmente você sabe que está entrelaçada no propósito do Senhor para a tua vida. E outro tópico que a gente vai trabalhar hoje é sobre amadurecimento espiritual. E Maria, ela ganha um amadurecimento espiritual conforme o tempo. Porque Maria, ela passa a acompanhar Jesus ao longo da sua trajetória. Ela vai ver Jesus dando os primeiros passos dele. Ela vai ensinar Jesus a dar os primeiros passos. Inclusive, é Maria que fala para Jesus, que incentiva Jesus a realizar o seu primeiro milagre no casamento de Caná da Galileia. Então, é ela que vai estar ali com Jesus apoiando o tempo todo. Só que é na cruz que Maria vai amadurecer espiritualmente, porque vai se cumprir nela aquela passagem que Simeão diz que a sua espada transpassará a sua alma. Maria, ela vai criar esse amadurecimento espiritual sentindo uma das piores dores da sua vida. Porque Maria deve, como mãe, ter sentido todas as açoitadas que Jesus levou, ela deve ter sentido essas açoitadas no coração. Essa coroa de espinho que puseram em Jesus na sua cabeça, ela deve ter sentido dentro do coração. Cada prego cravado nas suas mãos, Maria deve ter sentido no seu coração. E o amadurecimento espiritual, ele não é um filme da Disney onde a gente romantiza tudo. Ele não é o amadurecimento espiritual, ele não é um caminho de flores, só de flores e borboletas. Às vezes, e da maioria das vezes, a gente amadurece com as coisas do dia a dia, com as circunstâncias do dia a dia e principalmente com as dores que a gente carrega no dia a dia. Porque as dores, elas vêm para nós como um processo de aprendizado, justamente para trazer esse amadurecimento. Eu fui amadurecendo espiritualmente com as dores da vida. Inclusive, o meu livro fala sobre isso. Quando eu era adolescente, eu já morava só com a minha mãe era separada. E quando eu era adolescente, com 12 anos de idade, a minha mãe falece. E um mês depois, o meu avô acaba falecendo. E eu vou morar com a minha avó. E a minha avó, ela vai viver num processo onde ela perde a filha e ela acaba perdendo o marido. Então, ela vive num processo, ela entra num processo depressivo muito grande, muito forte, muito difícil de sair. E eu começo a conviver só eu e a minha avó. E naquele meio tempo eu fui amadurecendo, não só precocemente, como uma adolescente amadurecendo, mas também amadurecendo espiritualmente. Porque eu não procurei ajuda
em nenhum meio humano. Eu não procurei ajuda nas drogas, nem no, nem na bebida, embora tivesse muitos convites para isso. Eu não procurei ajuda, externa em coisas desse mundo. Eu fui procurar ajuda espiritual. Eu me inter... eu, tipo assim, a igreja virou o meu lar. Por isso que hoje eu amo muito a igreja e preservo muito a igreja. Porque a igreja virou o meu lar, onde eu ia nas orações às 6 às 7 da manhã, aonde eu participava dos eventos de adolescentes. Então eu fui amadurecendo espiritualmente na igreja, passando por esse processo, e a igreja curou o meu coração, o meu sentimento de dor, e eu fui enfrentando barreiras e barreiras e dores até chegar ao amadurecimento que o Senhor tinha para mim. Enfrentei muitas barreiras para hoje eu estar ministrando. Eu era uma criança, uma adolescente muito tímida, uma jovem que não falava, tinha vergonha até da paz do Senhor, mas o Senhor foi amadurecendo. E só que a dor foi se curando, cicatrizando e me formando espiritualmente quem eu sou. Então, às vezes, a gente não vai amadurecer só vivendo flores e borboletas. Às vezes o amadurecimento vem na dor, vem na perca, vem nas circunstâncias a qual a gente não quer passar, mas essas circunstâncias a gente acaba nos passando e nos amadurecendo para viver esta promessa. E outro tópico que eu quero, então, amadurecimento, mas eu também quero falar sobre o aborto ministerial. Quando ele acontece nas nossas vidas, deixa eu achar aqui. Aqui. Maria, ela vai nos dar um exemplo clássico de como não abortar. E às vezes até vai parecer clichê, vai dizer que é coisa de pregador falar. Mas ela vai lá dizer em Lucas 2:19, vai dizer que Maria, porém, guardava todas essas palavras em seu coração. Ou seja, tudo que o anjo falou para ela e tudo que ela estava vivendo com Jesus, ela guardava dentro do seu coração. Para nós não abortarmos a promessa que o Senhor tem na nossa vida, nós vamos precisar guardar a palavra no nosso coração. Porque a nossa mente é um campo de batalha. Eu não sei se vocês já leram o livro da Joyce Meyer, do Campo de Batalha na Mente, é muito bom. E ela vai falar sobre esse campo de batalha que nós temos na mente, que nos causa, às vezes, nos faz perder o foco daquilo que o Senhor tem para nós. Porque o inimigo, e a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor procurando nos tragar. E quando a gente recebe uma promessa, quando a gente ganha uma promessa, ele vai tentar usar os seus dados inflamáveis para que a gente perca o foco disso, para que a gente se distraia ou para que a gente acabe não vivendo elas. Por quê? Porque a gente vai alimentando coisas na nossa mente desnecessárias. E uma delas é o medo. O medo é algo que nos faz abortar o chamado do Senhor na nossa vida. E eu posso provar com a experiência própria de que o medo, ele nos cega e nos traz em dúvidas aquilo que o Senhor tem para nós. Porque várias e várias vezes eu tive medo de ministrar. Várias e várias vezes eu tive medo de assumir, de aconselhar mulheres, de orar por mulheres, porque eu me sentia incapaz, porque o inimigo colocou na minha mente que eu seria incapaz. Mas um dos maiores exemplos que eu tenho foi agora há pouco. Como eu falei, eu aconselho algumas mulheres. E Deus me deu ano passado algumas mulheres que queriam engravidar e elas sempre sofriam abortos. E sofriam vários abortos. E eu ajudei elas em oração. Eu disse: não, nós vamos orar. Deus vai dar, Deus tem promessa, então Deus vai cumprir. Então nós orávamos, jejuávamos por essas mulheres, até que um dia Deus cumpriu e deu para elas o bebê que elas queriam.
Só que eu engravidei um pouco depois disso, não deu nem um ano, eu engravidei. E daí o que que o inimigo colocou na minha mente? Você vai viver os mesmos processos que ela. E desde o dia que eu soube a notícia, eu comecei a ter muito medo. Eu ia no banheiro e toda vez eu tinha medo, um medo terrível que atormentava a minha mente de dia e de noite. E não demorou, eu fiquei com esse medo 4 dias e realmente o sangramento veio. E nesse processo daí foi doloroso, porque eu comecei a chorar. Eu vivi 2 dias em que eu disse, não, eu tô de luto, porque essa dor tá invadindo a minha alma. E daí até que o Espírito Santo começou a falar no meu coração, filha, gerar não significa só gerar no ventre. Você pode gerar muitas mulheres para o meu reino. Você pode gerar muitas meninas para o meu reino. Você pode ser uma geradora espiritual. E quando eu entendi isso, foi o dia que o Senhor me deu esse projeto, gerando promessas. Que daí eu criei o Gerando Promessas e Gerando Princesas, que eu também trabalho com adolescentes. E quando o Senhor me deu isso, eu entendi. E parece que eu guardei essa palavra tão grande no meu coração. E todo dia eu ia colocando palavras para as mulheres no grupo. Eu comecei a gravar no YouTube mensagens devocionais diários sobre isso. Então eu comecei a palavra começou a absorver na minha mente, no meu coração, e eu ia passando para elas, eu ia passando para elas. Até que um dia a médica do posto me ligou e disse: Você precisa vir fazer uma revisão. E eu fui. E quando ela fez o teste e deu positivo, ela disse: Não, mas eu não sei o que aconteceu com você, mas você ainda está gerando. E eu quero dizer para alguma mulher aqui essa noite que está com medo, que está com incerteza, que está com dúvida, que você ainda está gerando. Não deixa o medo cegar o teu entendimento. Não deixa o medo cegar o teu entendimento. As circunstâncias dessa vida serem maiores do que as promessas que o Senhor tem para você. Não deixa que o inimigo roube de você a alegria de estar gerando uma promessa. Não olhe as circunstâncias ao teu redor, porque o nosso Deus, ele gosta de cenários desfavoráveis. Para pegar esse cenário que foi lançado maldição, esse cenário que você achou que era de ruína, e transformar em bênção na tua vida, para o nome dele ser glorificado. É exatamente porque você não é, porque você não tem capacidade, que você não tem estrutura, que você não tem dinheiro, que você não tem aparência, que ele te escolheu. É exatamente disso, porque daí o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Então, a Maria nos ensina a guardar as palavras do Senhor em nosso coração, porque é a palavra do Senhor que vai nos trazer esse sustento. Sabe, a grávida ela tem que tomar uma vitamina, o ferro, para que o bebê para que seja fortalecido o útero. A palavra do Senhor é o fortalecimento do teu útero ministerial ou do teu útero da tua promessa. É a palavra do Senhor. Então se agarra na palavra do Senhor, se agarra naquilo que apenas na palavra e o que vir contraditório com a palavra, você expulsa. Está repreendido em nome de Jesus todo pensamento contrário. Eu vou viver, eu vou gerar a promessa do Senhor na minha vida. Vou correr aqui. Disciplina emocional. Maria vai nos ensinar a termos disciplina emocional, que isso vai nos exigir confiança naquele que nos chamou para cumprir a boa obra. A disciplina emocional, ela vai nos ensinar que nós precisamos ter confiança naquele que nos chamou. Maria, ela teve uma disciplina emocional muito grande, porque ela estava, enquanto os discípulos todos, ao verem que Jesus foi preso, ao ver que Jesus foi entregue à morte, os discípulos todos abandonaram Jesus. Um foi o que traiu, o outro foi o que negou. Outros, não sei para onde foram, se dispersaram. Mas Maria,
ela permaneceu aos pés da cruz. Ela estava vendo a promessa ser cumprida de uma forma tão dolorosa, mas mesmo assim, ela permaneceu em pé, olhando para a cruz. Precisa ter gente precisa ter muita disciplina emocional para entender que às vezes a dor vai nos roubar a alegria da promessa. Mas mesmo assim, nós devemos manter a fé e a confiança naquele que nos prometeu. A disciplina emocional, ela vai ser adquirida de que forma e de que maneira? Através da oração, constantemente oração, 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 oração. A oração, ela vai nos permitir nós abrirmos o nosso coração. Eu sempre estudo e falo para as mulheres que a oração, você, além de orar pelos outros, e você tem que orar pelos outros, tem que agradecer a Deus, tem que adorar a Deus, mas a oração, ela também serve para você falar de você para Deus. Às vezes as pessoas, elas não oram para si, e nós precisamos orar também para nós. A gente precisa levar nós diante de Deus e dizer: Deus, eu tô fraca nisso. Eu não tô suportando mais essa dor. Eu tô querendo cambalear, eu tô querendo desistir, porque isso me aflige. Sabe, nós podemos ser francas com Deus. A gente não precisa usar máscara de uma religiosidade. Nós não precisamos falar bonito ou teologicamente correto. Nós precisamos, na hora da nossa oração, é o momento em que nós devemos abrir o nosso coração para Deus e dizer para Deus o quanto está difícil esperar essa promessa, o quanto o caminho da promessa está difícil. E Deus vai te dar graça. A oração, ela nos dá esse amadurecimento, porque através da oração, Deus também vai falar com você. Eu tenho muitos momentos em que eu tô limpando a casa, ó, e Deus vai falando comigo, e eu vou orando e Deus vai falando comigo. Então, a oração, ela é uma das chaves poderosas para o amadurecimento espiritual. O jejum, abrir mão, às vezes, de alguma coisa, abrir mão de um alimento, abrir mão de um momento em que você quer estar na rede social, para estar tirando um momento de jejum é muito importante, porque o jejum ele quebra muitas coisas e ele nos traz fortaleza. Outro amadurecimento é a palavra de Deus. A Bíblia, gente. A Bíblia, ela nos traz um amadurecimento espiritual muito grande. A gente precisa ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é que vai nos trazer esse amadurecimento espiritual. Porque ali constam as palavras do Senhor e como o Senhor nos ensina a passar por cada situação da vida. De Gênesis no Apocalipse tem ah, muitas passagens onde você pode superar vários obstáculos da vida. Inclusive neste tempo presente, estudar Apocalipse é tremendo, porque você vai criar confiança e não medo, porque você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são três ferramentas essenciais para o amadurecimento espiritual. Maria nos mostrou isso ficando firme na cruz, ficando ao lado de Jesus até a promessa ser cumprida na vida dela. Ela permaneceu além, além da dor, mostrando que a fé, ela vai além da nossa dor. A fé em Deus, a fé em Deus vai além da dor que a gente sente no momento. Porque a gente sabe que as dores elas são momentâneas e passageiras e que a alegria do Senhor ela vem todas as manhãs. Paulo também nos ensina a ficar fortalecido, a ter esse amadurecimento. Quando na prisão, pronto ali a morrer, ele fala para nós, ele deixa as cartas aos Filipenses, dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos. Mesmo preso, mesmo sofrendo, mesmo sendo açoitado, ele nos aconselha
a alegrarmos, a regozijarmos. Os discípulos, os apóstolos, todos eles vão morrer, eles vão morrendo de um a um pela causa nessa missão de Jesus. Mas eles em nenhum momento eles se abalam, mas eles ficam alegres porque cumpriram a promessa do Senhor na nossa vida. Então, se você está passando por qualquer momento de dificuldade na sua vida, alegre-se no Senhor. Eu sei que às vezes parece ser fácil falar, né? E na teoria é muito fácil. Gente, na teoria a gente fala, né? Que, nossa, se alegra, não, você tem que levantar o ânimo, você tem que levantar o rosto, você tem que se levantar, mulher. Mas só você e Deus sabe como é difícil levantar em um momento de dor. Eu já passei por isso várias vezes, algumas vezes. E algumas vezes eu dizia para Deus, Deus, eu não vou conseguir porque nem contigo eu consigo falar. Sabe aquele momento que nem com Deus você consegue falar, que não sai palavras? E você diz, Deus, nem contigo eu consigo falar, de tão chateada que eu tô, de tanta dor que eu tô. Mas mesmo assim, eu creio, eu creio que o teu poder está se aperfeiçoando na minha fraqueza. Eu creio que esse momento de dor vai passar. E a gente deve, quando passar, se alegrarmos, porque logo, logo, a promessa do Senhor será cumprida na nossa vida. Quando a gente passar pelos momentos mais de dores, é porque a promessa está perto de se cumprir. É porque a promessa está ali. Várias vezes, quando eu cheguei nos momentos de dor, eu falei: Ah, a promessa está se cumprindo. E realmente a promessa estava se cumprindo. E se eu estou aqui ministrando para vocês aqui essa noite, trazendo esse estudo, essa palestra, é porque a promessa do Senhor está se cumprindo na minha vida. De uma menina do interior do estado. Estou falando para outras mulheres. Eu lembro de uma vez que eu ministrei para umas irmãs lá na Alemanha, assim via Zoom também. E quando eu ministrei para elas, eu lembrei e eu comecei a chorar depois, porque o Senhor falou que a minha voz ia chegar em outras nações. E daí eu pensei, nossa, não faço nem me imagino indo para outros países. Mas a minha voz chegou através da internet. Então, a promessa do Senhor, ela se cumpre de circunstâncias e de formas que às vezes a gente não imagina. E para encerrar aqui essa noite, eu quero dizer, eu quero deixar um texto para vocês em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E eu quero que vocês peguem esse versículo e vocês colhem no mural, vocês colhem no espelho, que todo dia de manhã vocês vão olhar para eles, vão se lembrar desse versículo, para a gente lembrar dele. Que é um versículo poderoso, que diz assim: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que eu quero destacar para vocês hoje, para encerrar minha participação aqui, de tudo aquilo que eu falei aqui essa noite. Se você não conseguiu captar nada, eu quero que você capte isso aqui. Que você pegue isso aqui para a tua vida, que isso é um segredo divino. Porque assim, ó, se Deus tivesse apenas nos amado, já era suficiente. Mas ele não só nos amou, mas como ele entregou o seu filho como uma promessa de salvação. E se ele tivesse apenas entregado o seu filho como uma promessa de salvação, isso também teria sido suficiente. Mas ele também, além de nos amar, além de entregar o seu filho como salvação, como nosso redentor, ele ainda tem prazer de fazer promessas para conosco, para que nós possamos viver o plano dele por completo, para que a nossa vida ela não se torne apenas em amargura das coisas dessa terra, mas que a gente tenha esperança em algo maior, porque as promessas elas nos trazem esperança de que de alguma forma nós estamos sendo utilizados no reino.
de que de alguma forma Deus tem um plano conosco, de que seja apenas dando um abraço a alguém, fazendo bolos, ou fazendo algo tão grande como é pregar para as nações, a nossa vida está sendo usada. E se fosse apenas isso, já teria nos bastado, já estaria bom para nós. Mas ainda o Senhor nos promete o céu. E se o céu não é suficiente ainda para nós, não sei, nada nesse mundo, gente, se compara com o céu. Só que se ainda não bastasse o céu, todos os dias, Deus prometeu todos os dias estar conosco nos momentos tristes, alegre, a presença dele está conosco. Então a presença dele tem que ser suficiente na nossa vida. A presença dele tem que ser suficiente na nossa vida, porque nós podemos ser grandes aqui na terra. Nós podemos possuir riquezas incomparáveis, nós podemos ser dono da prata, do ouro, nós podemos ter carros, casas, bolsas de luxo, roupas, mas isso não traz alegria. Isso não traz uma satisfação na nossa alma. Se fosse isso, nem os ricos não teriam depressão, entende? Mas nós temos o presente mais valioso, que é a presença de Deus todos os dias conosco. E isso tem que nos bastar para trazer satisfação da nossa alma. E toda a jornada e todo o caminho da sua promessa, saiba que a graça do Senhor, ela é o suficiente para te manter de pé. De todo esse processo de gerar promessas, a graça dele é o suficiente para nós alcançarmos a nossa promessa. E quando nós quisermos fraquejar, nós quisermos perder as forças, o o poder dele nos fortalecerá na nossa fraqueza. O poder dele se fará presente nas nossas fraquezas. Então, para você gerar uma promessa, além de tudo aquilo que eu falei aqui essa noite, o suficiente para você é a graça do Senhor. Tenha certeza que não tem segredo para gestar. Eu digo assim para o Senhor: Deus, eu estou gestando a Abigail é pela tua graça. Porque antes de eu gerar a Abigail, eu sentia muita enxaqueca, eu tinha a pressão muito alta. E eu falei: Deus, é só a tua graça. E a tua graça vai ter que me bastar, porque o Senhor sabe que eu não posso tomar medicamento. E a graça do Senhor tem me bastado. Nesses eu já estou entrando para o quinto mês. E eu não tive dor de cabeça nem um dia. A minha pressão no início estava alta, mas está normal. E a graça do Senhor vai me fortalecendo todos os dias. Até aqui, quando eu comecei a gerar a minha promessa como ministra da palavra do Senhor, como escritora, a graça do Senhor foi o que me bastou. A graça do Senhor foi o meu recurso para escrever o livro, para lançar o livro. A graça do Senhor foi o que me bastou para chegar até aqui. Eu digo: se eu estou aqui hoje é pela tua graça. Então, entenda que em todo o processo de gerar promessa, a graça do Senhor é que vai te bastar. Amém? Fico com essas palavras. Entrego para a missionária.